Vamos lá então, traders, a mais uma aula do curso da Derive.com. Eu aqui no meu canal já tenho um curso da Binary e outro da Derive, só que eles são mais antigos e esse ano eu resolvi atualizar aqui as aulas desse curso, pois como qualquer outra corretora, qualquer outra plataforma, elas passam por atualizações, otimizam ferramentas e eu acho interessante que vocês se mantenham atualizados também. Já deixo claro para vocês que essas minhas aulas do curso da Derive, ela é feita com a mesma qualidade do trader consistente. Por quê? Não adianta eu fazer uma aula para os seguidores do canal e depois mais uma aula do mesmo teor, do mesmo assunto para o trader consistente. Então eu já procuro fazer uma aula bem detalhada para que vocês tenham esse mesmo embasamento sobre a corretora, porque melhor, mais do que tudo, vocês têm que ter esse conhecimento que é básico, intermediário, para você conseguir desenvolver suas operações, tanto manuais quanto com robôs traders. Na primeira aula, eu passei um pouco mais sobre a corretora, né? O que ela faz, como funciona, como você cria sua conta, como que você faz seu primeiro depósito. Na segunda aula, eu falei sobre a Smart Trader, que é uma ferramenta de operação onde eu decorri, né? Falei sobre todas as operações que a Derive disponibiliza. E agora eu vou falar sobre a D-Trader, tá? Essa aula aqui nós vamos falar sobre a interface. Vou passar um pouco dos principais pontos, onde que você vai achar indicadores, onde você vai achar as linhas para fazer os desenhos aqui para análise gráfica, como que você vai salvar o seu template, onde você vai mudar de ativo. Então vamos fazer aqui agora uma aula bem detalhada sobre essa ferramenta que eu acho a principal para as minhas operações manuais, tá? Então vamos começar aqui, tanto que assim, gente, eu vou colocar essas aulas lá no módulo do meu curso mesmo, do Trader Consistente, porque como há atualizações constantes, quando eu fiz a primeira aula desse novo reboot, nem havia a Traders Hub ainda. Por isso que é interessante eu fazer já uma aula detalhada e que vocês consigam seguir desde o início, porque toda vez que aparecer uma coisinha nova e eu estiver lá na sétima aula, já na sexta aula, se tiver uma coisinha que tenha entrado, eu já falo um pouco sobre ela. Caso seja uma coisa mais importante, eu faço uma aula específica, tá? Mas voltando aqui, vamos à interface aqui da D-Trader. Aqui primeiro, a ferramenta que nós vamos conversar agora, detalhar um pouco mais é essa, uma nova experiência de negociação e uma plataforma poderosa e fácil de usar. Aqui você, no canto superior esquerdo, encontrará os ativos. Primeiro ele vem os ativos derivados, tá? Nós temos aqui o de reinício diário, que é o mercado de baixa e o mercado de alta, que é o mercado bear e o mercado bull. Temos os índices contínuos sintéticos, tá? Que vai desde o índice de volatilidade 10 até o índice de volatilidade 100, contando também os de 1 segundo, para quem não sabe a diferença. Um do índice de volatilidade 10, cada tique, cada movimentação de mercado representa 2 segundos. Quando tem um S aqui do lado, cada movimentação é 1 segundo apenas, tá? Temos os índices Crash e Boom. Temos os índices Jump, que são bem parecidos com os índices de volatilidade. Eu vou colocar um por um, tá? Só vou colocar primeiro uma geral. Temos os índices Step, apenas um. Os pares cambiais principais, que tem maior liquidez. Os pares secundários com menor liquidez. E os índices americanos, asiáticos, europeus, duas criptomoedas, Bitcoin e Ethereum, e também alguns metais aqui, ouro, paládio, platina e prata. Temos aqui abaixo também os tipos de gráficos que você efetuará a sua análise, desde área, tá? Quando você coloca área um tique, essa daqui é a parte gráfica que você vai fazer a operação. Temos o gráfico em candles, que é o mais utilizado pelo pessoal que faz day trade aqui, ó, que é o mais clássico, né? Temos também o tipo de gráfico vazio, que é o gráfico em candles, porém sem esse preenchimento, pelo menos na vela verde de alta, né? A vermelha, que é a de queda, continua preenchida.
E temos também o em barras, né? Que é um pouquinho menos, eu não gosto, tá? A visualização quando bate o olho eu acho menos interessante, prefiro mesmo o vela. E aqui embaixo temos o tempo de expiração de cada candle. Quando está em 1 minuto, nós temos aqui cada vela dessa aqui representa 1 minuto de mercado, 1 minuto de movimentação. Quando você passa para 2, fica cada vela 2 minutos, 3 minutos cada vela 3 e assim por diante, tá? Aqui embaixo nós temos os indicadores que a DTrader disponibiliza. Momentum você vai achar os mais, não digo mais os mais populares, tá? Mas eles dividem algumas categorias aqui. Eu não vejo tanta, opinião minha pessoal, tá? Não vejo tanta diferença em ficar categorizando tanta diferença entre elas, tá? Porque tendência, momentum, volatilidade, eu colocaria também a banda de Bollinger aqui em tendência quanto momentum. Eles fizeram aqui uma categorização, pode ficar mais fácil para você encontrar depois os indicadores na categoria correta, tá? Aqui nós temos alguns indicadores em momentum, indicadores em tendência, indicadores em volatilidade, médias móveis e outros. Você também acha mais 2 indicadores. Temos aqui também modelos. Nesse momento eu deixei aqui sem modelos, é um template, tá? Você vai colocar os indicadores aqui no seu gráfico e depois, para você não ficar toda vez colocando indicador, você vai salvar o seu template, vai colocar aqui, depois só carregar ele diretamente no seu gráfico quando você quiser, tá? Você pode limpar seu gráfico, carrega seu template, ele vai estar aqui novamente, eu vou fazer isso daqui na prática. Temos aqui também ferramentas de desenho, onde você vai traçar suporte e resistência, que é o que eu mais faço. Traçar LTA, LTB, são coisas para outras aulas, tá? Aqui vai ser realmente a interface da corretora. Se eu coloco aqui uma linha horizontal, quero traçar uma resistência aqui, ó, tá vendo, ó? Bateu um topo aqui, deixou um pavio, já tem praticamente um outro topo aqui de resistência, tá vendo? Aí eu faço uma nova, traço uma nova linha horizontal aqui embaixo, que é o meu suporte, que é onde estão batendo os fundos, tá vendo o pavio aqui embaixo? Aqui fiz o meu desenho, buscando aqui uma melhor visualização dessa lateralização do mercado nesse momento, tá? Quero limpar? Pego aqui, limpo todos. E aqui embaixo você vai baixar a tela atual do ativo. Você baixa, a mesma coisa que você der um print screen, para você dar uma captura de tela. Quando você baixa, você vai pegar apenas esse raio aqui do gráfico em si, beleza? Aqui no canto direito, na parte superior, vamos pegar aqui primeiro também, ó, a Traders Hub. O que é isso aqui? Na minha primeira aula do curso, quando você apertava aqui, aparecia a parte da DeriveX e aparecia também o DMT5, que é do MetaTrader. Você não vai achar mais aqui. Você tem que clicar no Traders Hub, tá? Aqui vão aparecer todas as ferramentas da Derive. A DTrader atual, Binary Bot, Debot, DeriveGo, que é aplicativo, a Smart Trader. Aqui embaixo nós temos as ferramentas de MetaTrader, que você vai criar sua conta real, tanto derivada quanto financeira, se você quiser. E aqui embaixo a DeriveX, que mais à frente também terá uma aula, tá? Então agora, ao invés de você encontrar as ferramentas lá naquela parte de cima, você vai clicar em Traders Hub, tá? Deixa eu clicar negociação de trader novamente. Aqui relatórios, você vai encontrar suas posições que estão em aberto. Aqui tabela de negociação, os lucros que você está fazendo na corretora, tanto lucro quanto prejuízo. E o extrato da sua conta a mesma coisa, vai mostrar entradas, saídas, posições que você ganhou, posições que você perdeu, porém demonstrando a partir do seu saldo total como base, tá? Aqui o caixa, onde você vai fazer depósito, retirada, agentes de pagamento, transferências. Eu tenho opções a mais aqui, gente. Na verdade, as minhas opções aqui são iguais a de vocês, tá? A minha opção que eu tenho a mais é na minha outra conta por ser agente de pagamentos. Mas aqui é depósito na corretora, retirada. Aqui você vai achar agentes de pagamento para fazer transferências de conta para saque ou depósito. Aqui você transfere para a sua conta MT Trader ou DeriveX, tá bom?
E aqui Derive P2P é onde você faz compra e venda de saldo com outras pessoas, outros usuários aqui da Derive, tá bom? Então agora vamos para a parte superior direita. Aqui umas notificações que a Derive te manda, tá? De algumas informações referente à sua conta. Temos aqui gerenciar configurações da conta. Como você faz contas em corretoras, é as suas informações pessoais, tá? Endereço, verificação da conta, identidade. Só não vou clicar aqui para não aparecer meus dados pessoais, tá? Aqui você alterna entre conta real e conta virtual, tá bom? E aqui nós temos os ativos. Quando você clica aqui, você vai encontrar os mesmos ativos que você encontra na Smart Trader, porém de forma resumida, tá? Lá na Smart Trader você tem, 15 operações diferentes. Aqui na D-Trader você tem apenas essas, porém tem também multiplicadores, que é uma operação diferente, que tem apenas na D-Trader, e mais à frente eu faço um vídeo apenas sobre multiplicadores, tá? Aqui você vai escolher se você vai trabalhar em ticks, né, ou em minutos. Aqui você vai trabalhar a sua aposta inicial, você vai colocar a sua stake de entrada, tá? $1, ou retorno. Pessoal, trabalhem com aposta de entrada, tá? Para você não se confundir. Permitir igualdade. Se você deixa essa opção ativa, caso o mercado você abre aqui, ó, você abriu um contrato aqui no valor 100. O mercado você aposta na valorização. O mercado sobe a partir da primeira movimentação. Depois de um minutinho, ele acaba no mesmo valor 100. Se você deixa desativada essa opção, se ele acabar no mesmo valor que ele foi aberto, você vai perder. Se você colocar permitir igualdades, você vai ganhar, tá? Então é esse aqui a diferença de deixar ligado ou não ligado, ativado ou não ativado. Aqui você vai apostar em sobe e aqui você vai apostar em desce. A mesma coisa se você muda de mercado para superior e inferior, apostar na valorização ou desvalorização. E se você vai para um mercado de dígitos, aqui combina, aqui difere. Se você vai no par ou ímpar, você vai escolher par ou ímpar. E aqui no acima-abaixo, acima e abaixo, tá? Esses mercados aqui eu expliquei bem na aula da Smart Trader, tá bom? Então vai lá na Smart Trader que eu destrinchei operação por operação, tá bom? Então aqui interface, essa parte superior esquerda, parte direita. Vamos aqui, ó, essa parte aqui, zoom, tá? Dá um zoom no mercado, essa aqui eu tiro. Esse ponto aqui o pessoal procura muito, tá? Deixa eu só passar para sobe e desce novamente aqui. Esse alvo aqui no canto, o pessoal fica meio incomodado quando você coloca indicadores. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar bandas de Bollinger. Tá vendo? Quando eu coloco o mouse aqui em cima, não fica aparecendo um monte de informação para mim. Quando você coloca o alvo aqui, ó, calma aí, o alvo com detalhes, tá vendo? Ó, ele aparece a abertura, o fechamento, a máxima, a mínima, o indicador, o momento que estava o ativo, o valor dele. E uma galera quando está fazendo day trade não gosta de tanta informação aqui porque pode atrapalhar a sua leitura, a sua análise gráfica. O que você faz? Tira aqui no alvo, certo? Apertei aqui, ficou com um traço no meio desse alvo e não aparece mais para mim as informações, tá? Agora vamos, galera, dar aqui uma passada por indicadores. Coloquei a banda de Bollinger. A minha estratégia principal ela é baseada em bandas de Bollinger. Coloco aqui MACD e coloco também RSI. Lembrando que essa aula é sobre interface da D-Trader, tá? Coloquei aqui meus principais indicadores. O bom da D-Trader é que quando você alterna entre mercados, entre ativos, os indicadores eles vão se manter na sua tela. Quando você está na Smart Trader, se você alterna de ativo, os seus indicadores somem da tela e demora muito para alternar. Então a D-Trader é sim a ferramenta para você fazer day trade manual, tá? Tudo bem, não é uma verdade absoluta, é um gosto pessoal, mas é muito mais prático. Você chegar aqui, ó, mudar para volatilidade 50
e continuar aqui os indicadores que você está operando. Se eu pego e salvo esse meu template, ó, vou vir aqui, ó, modelos, deixa eu só tirar essa horizontal daqui, vou salvar, ó, modelos, adicionar um novo modelo, principal, tá? Principal mais, beleza, salvei esse modelo aqui. Se eu quiser limpar os indicadores, ó, limpei, vou lá no meu mercado de baixa, o Bear Market, ao invés de eu colocar indicador por indicador novamente, eu venho em modelos e clico em principal. Ele já vai carregar para mim os meus indicadores que eu acabei de salvar. É só por mais praticidade, tá, gente? Então vocês podem salvar os principais indicadores que você utiliza. Chegou aqui na DTrader, você já salva lá o seu template e quando for fazer o seu day trade, só carregar novamente, tá bom? Mas assim, sempre que você sai da DTrader e volta, os indicadores estarão aqui. Só se você desconectar da sua conta e conectar novamente, que não estarão. Aí você vai e carrega o seu template, tá? Uma coisa que vocês podem ver essa diferença que eu falo que é muito chato. Eu tô aqui na Smart Trader, olha a diferença. Ó, vou colocar aqui sintéticos, volatilidade 10. Vou colocar aqui, vai no sobe e desce mesmo. Vou colocar tiques, 5 tiques aqui. Deixa eu mudar para minha conta demo, que é só uma demonstração, tá? Vou colocar aqui na minha conta demo. Tiques aqui, beleza? $1, gráfico. Aqui na Smart Trader, gente, quando você vem e coloca indicadores, ó, pelo menos na Derive era muito chato, ó. Vou colocar aqui, ó, coloquei o Dongshan Channel aqui. Ele vai criar para vocês pequenas zonas de suporte e resistência no ativo, tá vendo aqui, ó, mesmo ativo em área. Ele tá criando suporte e resistência, tá vendo? E quando você quer fazer seu day trade, beleza. Tô aqui operando na volatilidade 10, mas não tô vendo oportunidades nesse momento. Aí você vai pegar aqui, ó, vou mudar para volatilidade 25. O mercado vai carregar novamente, tá vendo, ó? Ele carrega e sai o seu indicador. Ah, Cris, mas você colocou só um indicador, colocar novamente ele é tranquilo. Galera, é muito chato fazer isso quando você está operando com 3 indicadores ao mesmo tempo, né? Você vem aqui, coloca, Dongshan Channel, coloca aqui também, média exponencial, que eu vi aqui, ó, aqui é média exponencial. Aí você coloca também, vamos colocar aqui banda de Bollinger, bandas de Bollinger, beleza, tô dando ok no padrão, beleza, tô com 3 indicadores aqui novamente. Vou colocar o gráfico em 1 minuto em velas, tá vendo, ó? Como se fosse lá na DTrader. Se eu pego e mudo para volatilidade 50, ele vai sair tudo de novo, vai ficar em área, não vai estar mais em vela, não vai estar meus indicadores, isso perde um tempo danado. Por isso que aqui eu realmente acho Smart Trader é para quem está mais iniciando, tá? Até porque aqui olha o tanto de operações que você tem. Uma vez que você está em um nível mais de operação manual, uma coisa mais séria mesmo, uma coisa para realmente para quem está fazendo uma operação para ganhar dinheiro e já passou dessa fase mais iniciante, você vai usar DTrader, tá bom? Aí na DTrader colocou os seus ativos aqui, os seus indicadores, trocou de mercado, você já vai conseguir fazer as operações de uma forma bem mais prática, tá? Então vamos passar agora explicando um pouco dos índices de volatilidade, os índices Bear, Bull, Market, tá? Primeiro, galera, vamos aos índices de reinício diário. Esses aqui, índice Bear e índice Bull, tá? Índice de baixa, o mercado, gente, ele tá sempre em constante queda, tá? Ele tá, numa macro movimentação do índice Bear, ele tá numa queda. Se nós pegamos aqui e colocamos um dia de movimentação, você vai ver que o mercado tende a cair muito mais do que subir. Então aqui tá vendo, ó, todas essas candles de queda é porque é o índice Bear. Tá vendo que nesse mês aqui, que nós estamos em abril, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dias em queda e 7 dias em alta, né? Aqui no mês passado, muito mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias em alta
e 22 dias em queda. Isso é a diferença do Bear para o Bull. O Bear sempre mercado em baixa, numa macro movimentação, vai estar sempre mais em queda do que em alta. Se nós mudamos para Bull aqui, olha a diferença, muito mais candles para cima, tá vendo aqui, ó? Muito mais, deixa eu limpar essas horizontais aqui. Muito mais candles em alta do que candles para baixo. Uma coisa que o pessoal costuma se confundir. Ah, eu sempre esqueço se o mercado Bull é o de alta ou se o mercado Bear é o de alta. Eu quero pegar, saber o que acontece. Gente, mercado Bull é o mercado touro. Touro da chifrada para cima. Ele ataca você de baixo para cima. Ou seja, valorização de mercado. Mercado de alta. Bear, mercado urso, mercado de queda. Urso ataca de cima para baixo, né? Ele dá uma patada em você. Então, mercado desvalorização, tá? O mercado se desvalorizando. A pata de cima para baixo, que é o bear, que é o de baixa, e o bull, a chifrada do touro, de baixo para cima, tá? Valorização. Quando você lembrar disso, você já vai saber diferenciar qual que é qual, tá? Aqui esse mercado de reinício diário, às 9 horas da noite, aqui no Brasil ele fecha e reabre novamente. Já também temos os mercados de índices sintéticos. Vamos ver aqui eles. Eles aqui são criados de forma aleatória pela própria corretora, tá? Eles não seguem calendário econômico, fatores externos, notícias. Eles imitam volatilidade de mercados de ativos reais. Seguem padrão? Seguem. As pessoas ficam meio na dúvida, como é um índice sintético, ele pode ser manipulado? Gente, aí a gente fica nessa dúvida eterna, né? Ele segue algoritmos, né, de mercado que imitam essa movimentação, porém seguem padrões. Se você faz day trade com indicadores, com suporte e resistência, você vai ver que eles realmente fazem esse tipo de movimentação como nos pares cambiais. Se você faz lá já Forex, se você faz opções binárias em pares cambiais, veja que também nos índices sintéticos eles respeitam esses padrões também. Uma coisa que vocês têm que colocar em mente, sempre que vier algum guru te vender um robô falando que esse robô aqui vai operar bem numa segunda-feira de manhã, e é dígitos ainda, que esse robô vai operar legal na segunda-feira às 8 horas da manhã. Já foge desse cara. Ou ele não sabe nada do que ele está falando, ou ele apenas está mentindo para você. Esse mercado aqui, esse robô, trabalha bem tendência na quinta-feira às 7 horas da noite. Mentira, porque o mercado é aleatório. Não tem como prever a movimentação, nem mesmo você vai prever a movimentação de um par cambial, né? Você consegue ter especulação de movimentação, né? Mas falar, amanhã o euro vai se valorizar em referência ao dólar porque saiu tal notícia no mercado. Beleza, você tem uma especulação que vai haver essa valorização. Eu chegar para você e falar, opera com o robô X na quinta-feira às 10 horas da manhã porque saiu uma notícia que vai acontecer isso, isso e aquilo. Mentira, não é assim que funciona o índice sintético, tá? Então, quando alguém te falar para usar um bot tal dia, em tal índice sintético, é mentira ou a pessoa não sabe do que está falando, tá? Tenham ciência disso. Índices são criados de forma aleatória e comercial pela própria corretora, porém respeitam padrões de análise gráfica que nós costumamos fazer, tá? Então passamos pelos índices sintéticos, onde a movimentação é meio padrãozona, né? Como se estivesse realmente operando Forex, aí pares cambiais. Você pode alternar entre os ativos, você vai ver que eles se movimentam de forma normal, tá? Aí quando você vai para os índices Crash e Boom. Quando você vai no índice Boom, gente, o que acontece aqui? O Boom, ele costuma estar em queda uniforme, tá? E de repente ele faz uma alta muito forte, tá? Você pode ver aqui, é uma constante desse mercado. Uma queda, chega uma hora, ele dá uma subida.
uma queda, chega uma hora, ele dá uma subida. Eu, particularmente, não sou de operar nesse mercado, mas se você quiser operar nele, ó, por exemplo, aqui ele tá, deixa eu mudar para minha conta real novamente aqui. Estou alternando aqui a minha conta. Aqui já estou na conta real novamente. Deixou aqui novamente no Crash e no Boom. E você consegue operar multiplicadores. Pessoal, por que que eu saí da minha conta demo? Na conta demo você tem operações a mais que ainda não tem na conta real, tá? Que é o acumulador. Eles devem estar lá em teste beta para logo mais liberar esse tipo de operação na conta real. Então eu não vou colocar isso nesse vídeo nesse momento. Você está aqui no multiplicadores. Multiplicadores é diferente de operação binária, tá? Aqui quando você abre um sobe e desce, gente, você vai pré-determinar um tempo no seu contrato. Eu quero apostar que o mercado vai cair daqui 2 minutos, ele vai estar abaixo do valor inicial. Aí se ele estiver abaixo da entrada inicial, você vai ganhar. No multiplicadores, você não opera dessa forma. Você abre um contrato e esse contrato vai se movimentando sem esse fechamento prévio. Você vai definir o momento que o mercado vai parar, sendo você fazendo scalp, tá? Fazendo a venda do seu contrato no momento que você achar mais interessante, ou colocando um take profit, que é a sua meta, ou um stop loss, que é onde você atinge o máximo que você quer perder naquela operação. Então, se você abre aqui, ó, uma movimentação de desvalorização, o mercado vai caindo, você vai ganhando. Chegou aqui embaixo, ele sobe, você perde o que você ganhou um pouco, né? E você fala, ah, beleza, perdi pouquinho, né? Perdi pouco do que eu já acumulei. Aí ele chega aqui embaixo, você continua ganhando. De repente, ele sobe de uma vez só toda essa candle aqui, ó, toda essa movimentação. Praticamente, deixa eu pegar aqui uma horizontal para deixar claro, ele parou aqui, ó. Foi praticamente onde você abriu a sua ordem, né? Não, ainda não, ainda você estaria no positivo, mas nem sempre é assim que acontece. Digamos que você abra um contrato aqui, ó, onde está essa última candle de alta, tá vendo? O mercado vem caindo, você vai lucrando. Chegou aqui, o mercado subiu, perdeu um pouco. Ah, perdi um pouco, vou continuar acreditando que ele vai cair. Caiu um pouco, subiu novamente. Caiu, subiu, caiu. Aqui ele subiu um pouco mais, né? Aqui ele desceu de novo, subiu. Olha essa subida aqui, ó. Ele, ó, parou aqui em cima. Ou você bate seu stop loss, se você não deixar seu stop loss, vai toda a sua stake que você colocou como aposta inicial. É um mercado que você não consegue, eu pelo menos não comecei a desenvolver uma estratégia para Crash e para Boom, porque para mim é realmente uma aposta, tá? É meio cassinão mesmo. Você tá apostando aqui na queda do Boom. De repente ele, pum, sobe. Ah, vai descer um pouquinho. Pô, aqui você pode ver, ó. Você pode ver que nesse ponto aqui, ele apenas desceu uma mínima candle e olha a subida que ele deu. Você vai naquela pegada, ah, não, ele vai descer um pouco mais. Ah, vai descer um pouquinho mais agora. Ele desceu uma e deu uma explosão tão grande que transformaria a sua entrada em um negativo muito grande, né? Então você tem que ter ciência disso. Se o boom é dessa forma, o crash é o contrário. Ele vai estar em constantes subidas e de repente faz um crash, né? Ele faz uma quebra muito forte, tá vendo? Ó, tá subindo, quebrou, subiu, quebrou. E é assim que funciona crash e boom. Vamos agora para os índices Jump. Os Jump, galera, eles são meio parecidos, tá? Com as volatilidades normais, a 10 até a 100. Só que o Jump, ele se assemelha, digamos que é uma junção da volatilidade dos índices sintéticos, tá? Os contínuos, e o Boom e o Crash. Vocês podem ver que ele tem um padrão de movimentação, que ele está numas candles aqui, subindo ou caindo a volatilidade,
mas de repente ele dá um pulo muito forte, ou em queda ou em alta, tá vendo? Ó, ele tem uma movimentação constante, de repente aparece uma candle muito forte de queda, ou uma candle muito forte de alta, e é assim em todos os índices jump, tá? Ó, você pode ver, você vai bater o olho, você vai ver que de repente tem uma alta muito forte ou uma queda muito forte. Ele está numa lateralização ou até numa LTA, numa LTB e tem um jump muito forte, um salto que vai ser em queda ou vai ser em alta, tá? Esse daqui é o índice jump. Vamos ver agora índices step. Esse também eu não trabalho. É como se você pega o índice americano, o índice europeu. Aqui digamos que é o índice dos índices sintéticos da corretora. Aqui você vai operar apenas nos índices e também apenas com multiplicador, tá? Aqui quando você pega índices boom, índices jump, você já consegue mudar para sobe e desce, tá? Aí você só vai conseguir trabalhar com multiplicador no crash, no boom e no step, beleza? Vamos passar agora para os pares principais. Agora são os pares cambiais, né? O que você faz forex. Aqui, galera, o mínimo de tempo hoje na Derive são 15 minutos para um contrato. Já chegou a ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Dependendo do par cambial, você tinha um tempo diferente, tá? Também mudam as liquidez do mercado, a liquidez dos ativos. Fiquem sempre nessa atenção. Por exemplo, agora o Audi JPY está pagando 87% da minha entrada. Deixa eu mudar para outro ativo aqui, ó, Audi USD. Ele está pagando 87 também. Deixa eu lá no par secundário para ficar mais claro aqui, ó. Aqui está pagando 85 cents, tá vendo, ó? Então você pode ver, quando você muda de ativo, a liquidez pode mudar também, tá? Então se você tem costume de operar índice sintético, tenha ciência que o martingale é diferente. Se você tem uma estratégia de martingale, fica sempre esperto no seu retorno, tá? No seu profit, para que você adeque sempre a sua próxima entrada, tá? E o tempo, a Derive vai mudando. Então não tem como eu falar para você que o padrão agora, o mínimo, é sempre de 15 minutos. Pode chegar que daqui a alguns meses volte a colocar tempos mais curtos. Antigamente, pares secundários, o mínimo de tempo era 3 minutos, né? E pares principais, o mínimo era de 1 minuto. Hoje, ambos aqui são 15 minutos, tá bom? Vamos agora ver aqui a parte dos índices americanos, né? Aqui tem o S500, o Wall Street e o S-Tech. Eu não, pessoalmente, não opero eles, tá? Mas aqui você tem sobe, desce, superior, inferior e toca, não toca. Você pode operar neles também, só com esses 3 tipos de operação, tá? Índice australiano, 200, Japão, Hong Kong está fechado nesse momento, você não consegue abrir, ó, tá vendo? Ó? Não consegue abrir operação aqui. Temos também os europeus, ó, euro, França, aqui tá, euro franco. Você vê aqui as moedas que tem aqui, Alemanha, Holanda, Suíça, Reino Unido, Bitcoin e Ethereum também. Sempre a mesma coisa, tá, gente? Só aqui que você vai ficar esperto nas operações. Por exemplo, criptomoeda, só multiplicadores. Sempre observem esse tipo de informação, tá, gente? Aqui você vai mexer na alavancagem. Talvez eu até já faça uma introdução a multiplicadores, tá? Porque eu já expliquei as movimentações, todas as operações na Smart Trader, então já vou explicar um pouco dos multiplicadores. Vamos dar para minha conta demo, que eu vou fazer teste aqui com vocês, para vocês aprenderem a diferença. Quando nós abrimos um contrato de OPS, tá vendo aqui, ó, vanilhas e também acumuladores. Só tem na conta demo por enquanto. Então, não compensa eu falar sobre essas operações, porque você ainda não faz na conta real. Se a Derive por um momento falar, não é legal manter essas operações, não faz sentido eu fazer uma aula para eles, né? Então espera chegar na conta real, se estabelecer na corretora, para que eu faça a aula deles também. Vou aqui, opções, sobe e desce. Aqui você pode ver,
eu já consigo pré-determinar o meu tempo, né? Ó, vai, 5 ticks representam 10 segundos nesse mercado. Vou abrir um contrato em desvalorização, ó. Beleza, abri um contrato. Ele vai lá, em 5 ticks tem que estar abaixo da minha entrada inicial. Deixa ele fazer aí, terminar a entrada dele. Abri aí 5 ticks, mercado está acima da minha entrada inicial, perdi o meu contrato. Quero apenas um tick de movimentação com martingale agora entrando com 2 dólares. Vai, vou fazer agora uma entrada em alta. Pessoal, não estou analisando nada, tá? Estou só fazendo entradinha para vocês observarem mesmo a diferença do multiplicadores. Tomei um novo loss, em um tick ele caiu. Vou colocar 10 ticks agora em desvalorização com 4 dólares. Vou colocar aqui, agora desce. Vamos aguardar que esse contrato finalize. Mas aqui vocês estão vendo que opções binárias, nós pegamos, pré-determinamos um tempo desse nosso contrato e o ativo tem que estar acima ou abaixo dele no último tick. Vamos ver? Aí, beleza, agora ele ganhou. Eu recuperei, né, que eu estou na minha conta demo, o que eu perdi e ganhei um lucrinho a mais, certo? Isso aqui é opção binária. Apostar na alta ou na queda de um ativo em um tempo pré-determinado. Agora vamos para o multiplicadores. Aqui, ó, esse já tem em conta real. Aqui você vai colocar o valor da sua stake, tá? Por exemplo, eu quero entrar com 100 dólares e eu quero pegar esses mesmos 100 dólares aqui e aumentar a alavancagem dele. Se eu coloco $1 para ficar mais fácil o entendimento, vai valer a minha aposta de $1 no mercado. Se eu coloco vezes 100, é como se eu estivesse alavancando esse meu dólar e operando com 100 dólares no mercado. Se eu coloco 200, é como se fosse vezes 200 a minha stake inicial. E assim por diante. Quem está iniciando, opere com alavancagem normal, tá? Alavancagem mínima. Não aumentem o coeficiente, porque da mesma forma que você pode ganhar mais, você pode perder mais também. Por exemplo, aqui, ó, entrada de 100 dólares. Vou colocar um take profit, que é a minha meta, de 30 dólares. Stop loss, 50 dólares, tá? Cancelar a transação eu não uso, tá? Só uso esses dois aqui mesmo. Na minha alavancagem 100, se eu faço a minha aposta aqui para cima, eu nem consigo ver aonde está meu take profit e meu stop loss. Tá vendo? Aparece duas setinhas aqui, ó. Uma vai aparecer aqui de take profit e uma aqui embaixo de stop loss, tá vendo? Ó? Se eu tiro o zoom, vamos ver. Aqui, ó. A linha verde ali em cima e a linha vermelha tá lá embaixo, ó. Não dá nem para ver ainda. Se eu coloco a alavancagem vezes 200, vai diminuir esse meu take profit e stop loss, porque eu vou atingir de forma mais rápida o meu objetivo. Aqui, ó, você pode ver que você já consegue ver mais para baixo meu take profit e a minha barreira de stop loss já aparece no gráfico. Deixa eu tirar os indicadores para ficar mais limpa a tela. Pronto, fica melhor assim. Aqui, deixa eu colocar agora coeficiente 300. Olha lá, o indicador da minha meta diminuiu mais e o meu indicador do stop loss apareceu. Se eu coloco 1000, olha onde vai a minha meta stop loss. Praticamente perto da minha entrada inicial. Então, quanto mais você aumenta esse coeficiente de multiplicação, você vai ganhar mais, mas você vai também perder mais quando o mercado vier contra você. Vou fazer um exemplo aqui, ó, entradinha de 1000, só para vocês verem essa movimentação, a diferença, tá? Ó, primeiro no coeficiente 100. Vou entrar em alta. Tá vendo que mesmo colocando o coeficiente 100, a barreira tá baixa? Por quê? A minha stake tá muito alta. Para eu atingir 30 dólares de lucro ou 50 de prejuízo, é mais rápido. Ó, vou fazer uma aposta na valorização. Aparece aqui a minha operação, tá vendo? Ó, toda vez que você entra em uma operação de multiplier, você vai sempre começar no negativo, tá, gente? Aqui, ó, tá vendo? Ó, tô com menos 11 porque eu abri a minha operação nesse ponto aqui
e o mercado já começa negativo e deu uma queda a mais. Ó, deu uma subida agora, voltou para 4,98, mas você está vendo que a movimentação dele ali, por enquanto, está em um lucro-prejuízo bem tranquilo, bem devagar, né? Ó, tá vendo? Ó? E não tem um tempo pré-determinado. Ele está lá rodando para mim e eu faço aqui o meu scalp, né? Ou eu fecho a minha posição de forma manual, ou eu espero bater meu take profit ou stop loss. Ó, o mercado começou a subir, eu venho aqui, fecho a posição, entrei com 1.000, saí com 1.003, né? Peguei aí 3 dólares de lucro, tá? Agora olhem se eu coloco um coeficiente de 1.000. Ó, calma aí, vamos ver. Olha onde está as barreiras, né? Praticamente em cima da minha entrada inicial. Vou diminuir para 500. Aqui, ó. Aqui vou colocar 500, que é só para vocês verem a movimentação. Ó, olha o salto que vai dar de lucro prejuízo na operação. Ó, abri. Já comecei com 12 negativo. 25 negativo. 14. Tá vendo que a mudança é muito mais forte? Ó, 37. Bati o meu take profit. Por quê? Tô com 30 aqui. Ele bateu 37, já saiu. Então, cuidado nos coeficientes de multiplicação, pois ele é uma faca de dois gumes. Pode ser bom ali, né, de um lado, mas no outro lado vai te cortar para o mal. Corta para o bem, mas vai te cortar para o mal também, caso seja o mercado vindo contra a sua entrada, tá? Então, multiplicadores é basicamente isso. Você vai fazer as mesmas análises que você faz, só que quando você abre um contrato, ele vai sem tempo pré-determinado, você faz um scalp ou você coloca um take profit e um stop loss, tá? Isso aqui é a diferença aí de um para o outro. Deixa eu colocar a sobe e desce novamente. 10 dólares aqui. Beleza, então já expliquei aqui a parte superior, a parte lateral, a parte superior direita e aqui embaixo nós temos mais algumas coisas. O WhatsApp, você vai direto com o WhatsApp suporte da Derive, certo? Temos aqui também chat ao vivo, para você ter o suporte no chatzinho deles aqui. Temos aqui também, vá para derive.com, você vai para a página inicial da Derive, tá? Temos aqui negociação responsável, alguns conselhos de como você vai fazer suas operações de uma forma mais segura, tá bom? Aqui nós temos limites da conta, aqui é pessoal, tá? Para cada um. Se você verificou a sua conta, você vai ter maiores limites para operação, saque, essas coisas, como qualquer outra corretora. Verificou sua identidade, você libera mais limites, tá? Aqui, change theme, para você colocar claro ou escuro, tá? Eu prefiro trabalhar com escuro, melhor lá, ficar melhor para a visão, eu acho. Aqui, central de ajuda, questão de dúvidas, né? Suporte, FAQ, né? Perguntas frequentes. E aqui, configurações, você consegue colocar a expiração da candle. Tá vendo aqui, ó? Essa candle, ela tem 18 segundos para acabar e começar uma nova. Se você vem aqui e tira, não vai ter mais essa informação, tá? Aí tirou a informação. Eu não acho legal ficar sem o tempo de expiração aparecendo, né? Venho aqui, expiração da candle, ele volta a aparecer. E aqui você vai mudar o idioma, beleza? Então é isso, galera. The Trader destrinchada, tá? O foco da aula não é operação, é explanar a plataforma, porque essas aulas também vão para o módulo do Trader Consistente, porque é como eu expliquei no início, como as plataformas estão em constantes atualizações, não compensa eu fazer uma aula igual a essa para o Trader Consistente. E quem é seguidor sabe que assim, todas as minhas aulas do Trader Consistente, gente, segue essa linha de detalhe, segue essa linha mais de seriedade mesmo, explicando coisinha por coisinha, tá? Então essa foi a terceira aula gravada, já foi o que é a Derive, como ela funciona, Smart Trader, hoje foi The Trader, na próxima aula eu vou falar de Debot e Binary Bot, tá? Que é o que mais o pessoal utiliza. Aí para as próximas eu entro no DMT5, que eu já tenho um curso já apenas sobre MetaTrader. Nós teremos também a DeriveX,
que é como se fosse um MetaTrader mais prático, tá? Para galera melhor visualizável, tá? Enquanto o MetaTrader parece o Windows 95, a DeriveX é uma coisa mais contemporânea, tá bom? E temos também a DeriveGo, que é o aplicativo, mas é praticamente aí uma coisa intuitiva, nem precisa fazer um vídeo sobre a DeriveGo, mas eu também faço porque eu gosto de deixar tudo detalhado, beleza? Então é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Para quem está começando agora, eu gostaria de aulas assim, porque destrincha realmente o funcionamento, pelo menos já da interface da plataforma, né? Deixem seus feedbacks aqui nos comentários. E é isso aí, qualquer dúvida de vocês é só entrar em contato. E para quem não está no Trader Consistente, o link está aí fixado no primeiro comentário do vídeo e também tem informações importantes na descrição desse vídeo, tá bom? Então é isso, segue no Instagram também, o Trader Binário, que eu respondo todos por lá, tá? Não é inscrito? Já se inscreve aí, porque aqui eu passo dicas, estratégias, operações em geral sobre opções binárias e futuramente também bolsa de valores, tá bom? Grande abraço a todos aí, até mais.